Boa tarde, pessoal. Aqui é o Lori King e a gente está entrevistando dessa vez o Marechal da Nations Fox 473. A gente vai comentar algumas coisas sobre o clã, sobre a participação dele na Guerra da Supremacia e algumas coisas a mais adicionais. Fox, eu gostaria que você me dissesse como que você conheceu o jogo Perfect World. Me explica aí como que foi o começo. Boa tarde a todos, né? Bem, eu comecei a jogar o jogo, o Perfect World por acaso, né? Eu estava fazendo faculdade e trabalhava até umas 6 horas. A faculdade começava às 7 horas e no intervalo das 6 às 8 eu não tinha nada para fazer. Eu ia direto do trabalho para a faculdade. Então eu vi a propaganda no site, achei interessante o jogo, né? Botei no YouTube para procurar algumas imagens sobre ele. Gostei, baixei e comecei a jogar sem nenhum compromisso. Então basicamente foi assim. Aí você nunca imaginava que você ia se tornar o Marechal de um dos clãs maiores potências dos signos, né? Não tinha a mínima ideia. Não tinha a mínima pretensão de continuar jogando por muito tempo. Era mais um passatempo mesmo. Coisa Todos de nós uma somos hora assim, né? por dia. Então, queria que você me contasse um pouco da história da Nations. Como que a Nations começou? Como que foi o início da Nations? Depois do clã que eu passei até o level 78, por aí, naquela época que eu comecei, level 78, era um level vamos dizer assim, era considerado um level alto, né? Porque naquela época estava começando praticamente o servidor. Tinha começado há pouco tempo. Então, acabou o clã que eu tava, a gente resolveu abrir, os amigos de clã que estavam, resolveu abrir um clã pra gente, né? A gente não via assim, não se enquadrava em nenhum outro clã. Os clãs de aliança recrutavam 85 mais. Eu era 78 e na faixa também dos amigos de clã era mais ou menos nessa faixa também. Então a gente foi lá e reabriu o clã. Eu inclusive não era nem marechal, eu era general. O marechal era outra pessoa. Era o Luizinho 17. Eu acho que era esse nick. Foi passando o tempo e assim foi. Quando que a Nations realmente começou a entrar TW, guerras territoriais? Olha, a gente entrava em TW, mas por a questão que o mapa naquela época era verde, era da Aliança. Depois de um bom tempo, a Estônia começou a ganhar. Então a gente era meio que contrário ao monopólio, né? A gente não achava certo um clã inteiro dominar a gente era certo dominar, mas não manter como mantinha. Era através dos fakes, né? Mandava um fake, naquela época também os lances eram declarados, aparecia Nations atacou, Aliança, território e tal. Os lances eram devolvidos também. Então foi mais ou menos assim. Então a gente foi fazendo oposição ao clã que era mais forte. Aí, como que deu a primeira vitória de vocês? Você lembra ainda como que foi a primeira vitória? Lembro, sim, lembro. Foi quando o Aliança caiu, né? Na verdade não caiu, né? O Marechal Raizinho estava meio ausente, aí assumiu o Asheskai. A Asheskai fechou a Arsenal. Não, fechou a Aliança, né? Praticamente, e abriu a Arsenal. Teve aquela distribuição de territórios, teve a chuva de lance em todos os territórios da Aliança. E a gente ganhou o território 2, e do território 1 era Prime. A gente praticamente ganhou o território livre, só tinha um APT lá da. Nessa época também teve um reset, se não me engano foi na época dessa expansão aí mesmo, Genesis. E como que vocês se posicionaram na época, você lembra ainda como que foi? Com quais adversários você tinha na época? Olha, primeiro reset que eu passei aqui, a gente se posicionou, a União inclusive era um pouco melhor que a gente se posicionou do lado da União ali. Não era
A gente tinha rivalidade também com eles. Foi no mapa, deixa eu lembrar aqui, deixa eu apertar o T. Foi naquele território 17. Então a gente começou a ter TW contra... A gente teve uma TW contra eles. Eles eram um clã mais forte na época, né? E eles venceram, tirou a gente do mapa. Aí depois, e clã pequeno ele não passa muito tempo no mapa. Não tem solução para isso. Então a gente foi tirado do mapa e foi difícil de voltar. Aí foi um tempo que a gente passou um tempo sem, acho que um mês e pouco, porque sem TW, porque o caixa do clã não tinha uma coisa assim fixa. Você não tinha como chegar e juntar. A gente dependia muito da ajuda dos players. Quando a gente queria TW, reunia o clã. Só, se a gente quiser TW, vai ter que fazer isso, vai ter que todo mundo colaborar. Então, quem podia, né, quem não era obrigado, chegava e mandava 100, 200k, então fechava um lance. Hoje o lance mínimo é 200, mas naquela época era 500k. Era 10kk hoje, na verdade, o lance mínimo. E naquela época era 500k. Então, se passar, beleza. Se não passar, perdia. Então, tinha que ser um lance certeiro. Então, a gente passou muito tempo sem TW. Depois a Arsenal começou a dominar novamente. Aí fomos dando lance, né? Começou a fazer Dusk para vender os itens, para fazer o caixa. Uma semana, um APT fazia isso, outro APT fazia isso. E a gente começou. Tinha que ter os amuletos dos caras, né, que é o clã fornece. Né? Então, a gente passou muito tempo fora do mapa. E também tinha o problema dos fakes, né? Tinha, os fakes eram o principal, a gente reclamava muito. Mas não tinha nem... Era quase impossível, porque assim, a Arsenal na época ela detinha os maiores dos territórios, consequentemente, dinheiro. Então, você tinha um lance para dar no máximo 5kk, a Arsenal cobria com 10kk. Então, você já não tinha mais condições de mandar lance na próxima semana. Então, atrapalhava muito. A gente às vezes era doido, mesmo para apanhar, mesmo para entrar para apanhar mesmo ali. Mas não tinha condições. A gente até ficava feliz quando a gente entrava, dava certo o lance e algum clã ganhava junto com a gente. E tem uma outra pergunta aqui que é boa e interessante falar. Você ainda considera a Nations como a força da resistência, a fim de evitar o monopólio do server, ainda falando... O último aliado que a gente teve, acho que foi a Juris. Às vezes a gente se ataca em PVP, não é mais aliado. O penúltimo clã que a gente era aliado, que era a União, faz muito tempo que a gente não é. Não é mais aliado faz muito tempo, então não tem, às vezes até atrapalha. O Marechal com adversários. É muita coisa para resolver. Fulano me atacou, Ciclano beliscou, chamou de bobo, vou matar ele. Então, para um clã, hoje em dia é inviável manter aliados. Você pode ter simpatizantes. Cara, não, eu não gosto daquele clã. Eu também não gosto, então inimigo, meu inimigo é meu amigo. Eu acho que é mais ou menos essa frase aqui. Oi? Acontece, né? Você às vezes não gosta de uma pessoa no jogo, acaba que, vamos dizer, ajudando a outra pessoa a atacar aquela pessoa que você não gosta. Então, quando que começou essa rivalidade Nations contra T-Demons? Como vocês podem perceber, inclusive a gente é de clã rival, mas estamos fazendo uma entrevista aqui. Eu não tinha rivalidade com a T-Demons. Eu não tinha a mínima rivalidade. Inclusive a gente já foi aliado. O clã T-Demons e a gente já foram aliados. No tempo da Arsenal, inclusive, combinavam como em cima da Arsenal. Certo? O que aconteceu foi... Nós tínhamos um adversário que era Myrmidões.
que depois de um certo tempo, devido a algumas derrotas, problemas internos deles, eles fecharam e a gente ficou sem adversário. A União estava tendo um TW contra a ONU. Inclusive muita gente do seu atual clã estava lá. Não deu certo lá também, devido a problemas deles, que não vem ao caso, né? E a gente ficou sem adversário, e a Dedemos também, que estava enfrentando a União. E não tinha também conseguido vencer também, por falta de log, alguma coisa desse tipo, né? Eu não posso afirmar com certeza porque eu não estava lá dentro, não sabia. Eu sei o que eu falava, que eu tinha amizade com um antigo marechal, que era o Cole, né? Kozak, né? Acho que é assim que se fala. Então o que aconteceu? A gente viu que a gente não tinha rival à altura, a gente ia ficar atacando clãs que não tinham força para se defender. A gente queria TW de verdade. A Dedemos também queria TW de verdade, queria, vamos dizer assim, TW competitivo. E a gente começou a marcar para ter TW entre a gente. Mesmo a amizade da gente, né? Eu tinha muita amizade com o Cole. Então, para não ficar tão pesado no bolso de cada player do clã, a gente combinou de ter uma TW cada final de semana um atacava. No final de semana eu ataco, no próximo ele ataca. E assim ia. E por umas 2 ou 3 semanas foi assim. Só que depois teve uma quebra de palavra, né? A gente fez um ataque e eles atacaram juntos. Agora a gente está falando sobre a Guerra da Supremacia. Tem uma pergunta aqui que na verdade essa daqui sou eu mesmo que quero fazer. Por que o Anations preferiu se posicionar lá perto da Cidade das Tormentas? O que levou mais a isso? Não citando sobre... Porque não tinha nada dizendo que era obrigado a se posicionar lá em cima. De Guerra da Supremacia agora, hoje em dia, é muito diferente da TW passada. Naquela época você podia dar um fake e não ia interferir em nada. A Dedemos fez isso antes do reset. Fazia para fazer com que os lances não ficassem no mesmo dia, os combos que tiveram, não foram programados por mim. E hoje em dia não é permitido mais isso. Vocês podem ver o ranking lá de clãs que vocês não tem nenhum ponto. Porque vocês atacaram territórios limpos. Não dá ponto nenhum. Então mudou totalmente. O melhor posicionamento que a gente poderia ter era lá. Vocês se posicionaram lá por causa da CDU, a gente se posicionou aqui embaixo por causa dos territórios de nível 2, que tem bastante aqui embaixo. Então é isso mesmo. Muito obrigado pela disposição. Qualquer coisa, esse vídeo que vai ser publicado tanto no YouTube quanto no blog. No fórum também vai estar disponível. E espero que vocês gostem. E também muito obrigado de novo pela disposição do Fox 473 Marechal da Nations para gravar essa entrevista.